Fala pessoal, como é que vocês estão? Então, olha só, nós vamos dar seguimento às nossas aulas e o assunto desta semana é tecnologia. E é interessante comentar com vocês que geralmente quando a gente pensa em tecnologia, nos vem à cabeça alguma coisa eletrônica. A gente pensa em TVs, né, com uma alta resolução, agora o 4K, por exemplo. A gente pensa em videogame, agora essa nova geração, essa nona geração de videogames chegando aí, com o Xbox e o PlayStation. A gente pensa sempre em coisas tecnológicas como algo criado pelo homem e que facilita a nossa vida. E geralmente eletrônicos têm esse propósito de trazer comodidade, trazer conforto. Mas eu quero falar de um outro tipo de tecnologia que geralmente a gente não se atenta, mas é tão importante quanto, que são as vacinas. Sim, vacina é uma tecnologia, porque a vacina mudou a nossa vida. Imaginem antes, quando não existia vacina, se a pessoa pegava uma determinada doença, provavelmente ela iria morrer dessa doença. Então a vacina, ela nos protege contra doenças que existem por aí. A gente está vendo agora o caso clássico dessa pandemia do Covid-19 e da tentativa de se fazer uma vacina para então conseguir prevenir os casos de óbitos de Covid. Isso sempre existiu ao longo da história da humanidade para outras doenças. E não é à toa que existem várias vacinas que a gente tem que fazer ao longo da nossa vida. Desde que a gente nasce, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês, a gente vai fazendo inúmeras vacinas. Tudo para proteger o nosso organismo. Mas como isso funciona? O que é uma vacina? Não sei se vocês sabem isso, mas é bem interessante. A vacina funciona assim. Tem vários tipos de vacina, tá? O mais comum é quando tu põe um fragmento do vírus que a gente está querendo combater. Por exemplo, a vacina da gripe, que a gente faz, né, geralmente de 2 em 2 anos. A gente faz anualmente, mas o vírus muta e aí a gente tem que ter uma nova vacina de 2 ou 3 anos. Então o que é isso? Tu pega o vírus e tu fragmenta ele, ou tu mata ele. Então é um vírus inativo, ele está morto ou ele está fragmentado. E tu injeta no teu corpo. Sim, a vacina ela é o próprio vírus de alguma forma inativa ou fragmentada sendo injetado no teu organismo. Mas isso é bom, porque o teu organismo naturalmente, quando reconhece esse agente invasor, ele tem um sistema chamado sistema imunológico, que é o sistema de defesa do organismo. E ele produz anticorpos, que são moléculas que o nosso organismo produz que vão lá combater os corpos estranhos que entram no nosso corpo, sejam eles vírus, bactérias, protozoários. Então, o nosso corpo tende a gerar uma reação quando algo estranho entra para combater isso, porque isso pode ser perigoso. Então, quando a gente põe um vírus amenizado ou morto no nosso corpo, o nosso sistema imunológico começa a preparar anticorpos para nos defender desse vírus. Esse vírus que foi injetado pela vacina, ele não é perigoso. E ele deixa o nosso sistema imunológico pronto para quando vier o vírus de verdade. E aí, quando chega o vírus de verdade, vamos supor, quando a gente pega uma gripe mesmo, depois de ter tomado a vacina da gripe, o nosso organismo já está mais forte e pronto para combater esse vírus. Se eu não tivesse tomado a vacina da gripe e tiver pegado gripe, eu tenho que ter um tempo até meu organismo preparar as defesas para ir atacar o vírus. E aí a gente passa por toda aquela doença. E algumas doenças, diferente da gripe, podem ser letais. Né? Tem doenças mais intensas. Então, como é o caso do Covid, talvez. Então, a vacina ela é importante para proteger o nosso organismo contra esses agentes invasores. Tá? Então, o que eu quero que vocês façam nessa atividade é que vocês me digam, descrevam para mim quais são as vacinas que vocês conhecem, que vocês sabem que vocês já tomaram e que são importantes. Desde aquelas lá do começo da nossa vida, a primeira que a gente toma é a BCG, depois tem a tetravalente, então a gente vai tomando várias vacinas. Eu quero que vocês me digam quais são as vacinas que vocês tomaram já. Perguntem para o pai, para a mãe, e aí a gente vai começar a entender para que essas vacinas são boas e o que elas combatem, do que elas nos protegem. Tá bom? Então essa atividade dessa semana e viva a tecnologia, né? Graças à tecnologia a gente pode viver mais. A expectativa do ser humano aumenta porque a gente não vai morrer de uma doença ao longo da nossa vida. Provavelmente a gente vai ter uma vacina que vai nos proteger e a gente pode viver mais e com mais qualidade. Tá bom? Até a próxima.